versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos e misericórdias, completem a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Nada faz por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou ser igual a Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quero que vocês abram também em Filipenses capítulo 4. Amém? Filipenses capítulo 4, no versículo 10 em diante. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também vocês já tinham antes, né? Porque faltava oportunidade, mas digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, vocês fizeram bem, se associando comigo na minha tribulação. E sabeis também Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Só até aqui, amados. Pode sentar. Eu estou falando da carta de Filipenses porque foi aqui que começou praticamente o que? O ingresso do apóstolo Paulo na Europa, né? E então, quando ele falou assim, passe a Macedônia, foi justamente para ir para a Europa. Paulo mesmo não sabia de nada. Paulo, quando fazia as coisas, ele fazia pela direção de Deus e pronto. E aqui nós vemos uma sequência de trabalho do apóstolo Paulo, que eu, como já repeti no estudo de Filipenses, é importante, chegou até o Ocidente, chegou até o Brasil, chegou até os Estados Unidos, chegou até a Europa, chegou à Ásia, né? Chegou à Oceania, né? Chegou a toda a América Latina. Falei até da América Latina, falei na semana passada, inclusive, da questão do, como é que se diz, do latim, né? Que o evangelho era pregado no latim e o povo não tinha acesso à verdade da Bíblia, né? Eles não tinham esse acesso. Se bem que, por que não tinha esse acesso? Por que
eles pregavam o latim para não dar acesso ao povo. Tem dois motivos. Um dos motivos é que eles queriam ser soberanos, né? Se você lê os Lex, os papas, como eu falei na semana passada, os sacerdotes queriam ser o dono da igreja. Eles mandavam, eles faziam o que queriam. Mas existia também as pessoas boas dentro da igreja, né? Como existiu, por exemplo, na Espanha, uma rainha chamada Isabel, né? Isabel de Castela, que tinha uma visão muito boa da igreja. Ela queria fazer uma reforma na igreja. E por que ela queria fazer? Porque ela acreditava que não estava havendo coisas erradas na igreja romana, tá? Na igreja que tomou conta da igreja, que é a igreja oficial até hoje. Hoje em dia nós temos uma igreja oficial, que é a igreja de Roma, que é a igreja católica. Não falando mal da igreja católica, falando da eclesiologia, né? da parte eclesiológica. Para a gente entender algumas coisas, por que nós somos evangélicos, por que somos protestantes. Nós somos protestantes, mas porque intitularam isso por causa de um protesto, em virtude desse trabalho que contra a divulgação do evangelho ao povo. Mas em outra parte, amados, eles tinham razão, que quando você libera uma coisa para o povo, é difícil você segurar, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Que a pessoa que leu e entendeu e achou que sabe, pronto, acabou. E isso influencia muito negativamente, porque o evangelho é pregado de forma de várias maneiras. Por que hoje em dia não tem uma regra única para a igreja, para não haver coisas como roubo, como exploração, né? Tem gente que explora pela igreja, o membro da igreja explora, porque há riquezas dentro da igreja. Então há uma distorção muito grande. Isso impacta em quê, amados? Impacta que essa riqueza, ela faz o que com o evangelho? As pessoas que estão nos bancos, que nem a gente, não vou dizer vocês não, eu também, ficamos sujeitos a autoridades, às vezes, que não têm um pensamento como o nosso, de querer fazer o bem, de querer fazer o melhor. Então eles querem se aproveitar dessa situação. Então foram duas vertentes, né? Uma é que a disciplina ficou alavanqueada. É igual, por exemplo, na política, virou política. Porque a política, se você dá liberdade ao povo, o povo quer fazer coisas que não agradam a Deus. O povo quer fazer do jeito que acha que tem que fazer, e acha que é certo. E aí começa o evangelho a ser deturpado por quê? O lado financeiro, o lado de exploração, os escândalos que surgem, até no meio gospel, no meio das músicas, e isso sai do que? A essência do evangelho. E o que acontece, amados? Quando sai da essência, é perigoso. É perigoso porque é difícil você trazer de novo a essência do evangelho, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo e a salvação de todo ser humano. Então fica difícil, porque são tantas fantasias, tanta coisa que bota que o principal já não é mais Jesus Cristo, morreu e ressuscitou. E quando entra em Filipenses, essa igreja de Filipenses, ela foi doutrinada de uma forma correta. Nós explicamos isso aqui. Foi doutrinada de que forma? Doutrinada para aprender esses textos que nós lemos. Duas vertentes. Jesus Cristo não usurpou ser igual a Deus. Se humilhou em forma humana para morrer, para salvar a população. Segundo, aqui nós vemos que Paulo fala sobre ter o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismos. Nada faça por glória vã. O que é glória vã? Egoísmo. O egoísta, ele mesmo fala aos Filipenses, coisas muito servem a Deus. No capítulo 1 aqui, ele fala o seguinte, ó. Ele diz aqui, ó, no versículo 14: fazei tudo sem murmurações e capítulo 1, capítulo 2.
É isso, capítulo 1. Ele diz assim, no versículo 13 em diante: de maneira que das minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana e de todos os demais, de maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam ao falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, versículo 15, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Tem gente pregando a Cristo por porfia e por inveja. E outros, ele diz assim, porém o fazem de boa vontade, estes por amor, fazendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho, porquanto, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também, e com isto eu me regozijarei sempre e no Senhor. Ou seja, ele sabe que tem pregações de vários tipos, de maneira, de várias formas. Infelizmente, nós vivemos nesse mundo, então nós temos que procurar a essência do Evangelho. Quando ele fala aos Filipenses sobre a doação, no capítulo 4, olha só que coisa linda e maravilhosa. Eles falam assim, poxa, obrigado pela gratidão de vocês, né? Vocês se associaram comigo, no versículo 14, na minha tribulação. Também, ó Filipenses, que no versículo 15, que no Evangelho, segundo parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. E como? Até para Tessalônica vocês mandaram. Por que Tessalônica? Tessalônica era 160 quilômetros depois da cidade de Filipos. Se andando de cavalo, naquela época não tinha carro, não tinha nada. Imagina uma pessoa levar uma oferta para Paulo na prisão, e de cavalo, 160 quilômetros. É uma coisa bem dolorosa. Então é um evangelho que é trazido de uma forma muito verdadeira, de muita preocupação com o evangelho. E não tinha a glória vã. O que é a glória vã? Egoísmo. Eu quero aparecer na frente do evangelho, eu quero ser o tal, eu quero ser o ícone, e Jesus diminui e a pessoa cresce, entendeu? Amém, queridos? Vamos louvar a Deus, pedir o Alexandre para ministrar. Está com problema na garganta? Então vamos continuar então. Vamos abrir a palavra. Eu comecei com vocês no texto de Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Vou pedir depois só você tocar para a gente ministrar o louvor na hora da oferta, tá bom? Você foi ontem lá na casa da irmã ou não? Está com a garganta inflamada? Atos 17, amados. Alguém foi daqui lá na casa de... Como é que foi lá? Foi bom? Foi bastante gente? Não, né? Agora sempre é uma benção, né? Eu fui lá já várias vezes naquela casa. Já fiz até na casa do Nélio e da Nalva, já fiz até quinta-feira culto online. Tem pessoas aqui que eu ainda não fui na casa ainda. Atos 17, no versículo 1. Nós lemos já isso aqui, eu só vou ressaltar alguns verbos, só verbos, que é interessante aqui. Lê para mim, Daniela, por favor. Anfípolis. Vamos parar aqui. Primeira coisa que Paulo faz, quando chega nessa cidade de Tessalônica, como eu falei, saiu de Filipos, passou a Macedônia,
aonde a visão que Deus deu para poder divulgar o Evangelho. É importante, amado, para a gente saber como devemos estar presente no Evangelho de Cristo, né? Como é bom saber o Evangelho de Cristo, como é bom saber como nasce. Então, ele foi para aqui, a sinagoga dos judeus, né? Sinagoga dos judeus. Pode ler o versículo 2. Discutiu com eles a Escritura, só isso. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Discutiu com eles a Escritura. Então, Paulo foi primeiro à sinagoga dos judeus, como era, né, como tinha por costume. Por que costume? Até Jesus, se você for ver, Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Primeira pregação de Jesus está em Lucas capítulo 4. Ele foi numa sinagoga dos judeus. Por quê, amados? Porque ali era um lugar da religião judaica, era a lei de Moisés, era lida, as escrituras eram lidas, e é por ali que ele falou assim: é daqui que eu tenho que tirar proveito para pregar a Jesus Cristo. Pergunto a vocês, por que da sinagoga dos judeus? Por que ali? Porque ali era pregado o quê? O que era pregado na sinagoga dos judeus? O que era? A palavra. Que palavra? O Antigo Testamento, que está vocês, a Torá. E o que eles tinham que Paulo tinha que provar dentro da Torá ali para aqueles judeus? Oi? Que o Messias era ele, Jesus. Ele queria provar que tinha que ver o Messias, e o Messias era ele. Amém? Amados, até hoje, pregação do Evangelho é Cristo, repete comigo, cristocêntrica. O centro é Cristo. Não pode ser outra coisa. Se eu pregar aqui outra coisa, né, eu estou totalmente errado. Eu tenho que pregar Jesus Cristo. Não posso pregar outra coisa. Ah, não, pastor, pode pregar cura, milagre. Não, eu tenho que pregar Cristo. Cristo é o Senhor. Cristo é o milagre. Eu posso agradar muita gente, posso desagradar muito, que todo mundo vem para receber alguma coisa. Mas a pregação tem que ser Cristo. Através de Cristo você pode ser curado, pode ser tratado, pode ficar rico, pode ficar pobre. Pode ficar pobre, pastor? Pode. Uma vez eu fiz, né? Uma coisa, pobre eu não quero. Mas às vezes pode. Dentro da pobreza tem muita gente boa, né? E tem muita gente de Cristo. Então, amados, o que Paulo fez aqui em Atos? Ele foi a uma sinagoga dos judeus. E Paulo tinha, como tinha de costume, porque não tinha outro lugar para não ganhar, provar que Jesus Cristo era o Senhor. Cristo foi na sinagoga provar ali que o Messias estava vindo, que era ele, o Messias. E Paulo foi ali para provar que Jesus Cristo já tinha vindo, morto e foi ressurreto. Segunda coisa aqui, ele foi lá, disputou, ou seja, né? Ele sabe, disputou com eles, discutiu ou disputou, né? Como é que está escrito na tua versão? Na tua está discutiu? Arrasou. Quem está arrasou? Arrasou é o melhor que tem, a tradução. Sabe o que é arrasou? Vem qual é a palavra que vem dentro do arrasou? Razão. Ele tem razão. O que é arrazoar? Arrazoar dentro do grego, esse termo de arrazoar é provar. Provar o que ele está dizendo. Ele vem provar que Jesus Cristo é Senhor. Amado, se alguém entrou na igreja e não sentia prova, ele mesmo fala: provai de mim, provai dele. Se não provar dele, ah não, eu tenho Jesus Cristo. Então você tem que ter Jesus Cristo todos os dias da sua vida.
não é os seus problemas, não é ele que vai resolver, mas muitas vezes é mais você. Mas o importante é ele estar em você. O que Paulo pregou aqui é razoar, é provar para eles que Jesus Cristo era o Messias. Essa era a primeira coisa. Arrazoar aqui é a melhor tradução que tem. Como que ele ia razoar? Expondo e demonstrando. Aleluia. Explicando nos mínimos detalhes. Expondo e demonstrando. Agora, o que é demonstrar também aqui no grego? Demonstrar é uma coisa que não é só falar. Eu tenho que falar e tenho que provar, tenho que demonstrar. Aí é que vem a verdade de Deus, quando Jesus Cristo, quando desceram aquele doente, né, aquele coxo de dentro do telhado, e quando ele desceu do telhado, ele botou aquela maca, ele chegou e falou o quê? Estão perdoados os teus pecados. Aí os judeus falaram uma coisa certa. Os judeus falaram assim: quem é esse que pode perdoar pecados senão Deus? É verdade. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas esqueceram que ele era o Cristo, ele veio, ele era o Messias, ele era o próprio Deus encarnado. Aí Jesus fez o quê? Tá bom, já que vocês não acreditam, levanta e anda, pega seu leito e vai. Aí ele pegou o leito, demonstrou quem ele era. Então ele expôs a Escritura e demonstrou. Demonstração. A igreja está aqui. Eu posso pregar o Evangelho. Eu prego para vocês. A igreja de Tessalônica, eu vou estudar lá, quando eu entrar no primeiro texto, capítulo 1, era uma igreja modelo. Está escrito lá, igreja modelo. O que eu prego para vocês? Para vocês serem modelos. Para vocês lá fora corresponder ao que aprendem aqui, ao que é exposto aqui, ao que é revelado aqui. Para vocês serem exemplos lá fora, para as pessoas não seguirem a Cristo por causa da igreja. A igreja não é as paredes, a igreja não é o título da igreja, a igreja são vocês. Vocês vão ser cobrados disso, por ser exemplo de Cristo. Porque vocês, quando falarem alguma coisa de vocês lá fora, tem que falar bem de vocês. Vocês têm que demonstrar que vocês são de Cristo, sendo testemunha verdadeira de Cristo. Demonstrar isso, amados. Demonstração de Deus, da verdade de Cristo. É isso que está aqui. Por isso por que eu estou expondo isso aqui? Isso aqui foi a igreja de Tessalônica. Paulo pregou isso, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Mas isso aqui é a base. Ele demonstrou isso. E aquele lugar, como eu já falei antes, Tessalônica, era uma cidade romana, igual a de Filipos. Muito deslocamento de pessoas de Roma estavam ali. Era uma cidade exemplo, uma cidade turística, né? Tinha muitos turistas lá pelos seus atrativos turísticos que tinha Tessalônica, que ainda tem. E por isso, o que aconteceu? Isso trazia uma força do Evangelho muito grande para divulgar em outros lugares, porque era muita gente que viajava, que estava ali, que vinha ali a vários motivos, e os judeus dali e os romanos também que estavam ali eram muito influentes. Então ele veio trazer essa mensagem falando a verdade. E alguns que creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres. Olha só, mano, multidão de gregos e religiosos. Ou seja, ele falando isso, ele conseguiu trazer uma multidão de pessoas. Mas trouxe como? Vem aqui que você vai ser curado. Vem aqui que você vai ser isso. Vem aqui que você vai receber uma bênção. Vem aqui. Não, não foi isso. O pessoal estava sendo enraizado com a verdade de Cristo. Hoje em dia nós não temos isso, amado. Hoje em dia tem que trazer os atrativos
para poder chamar a pessoa, e a pessoa fica nos atrativos. É igual o cego, como é que é? Jesus pegou aquele, curou os leprosos, 10 leprosos, curou 10 leprosos. Aí depois os 10 foram embora, foram lá, viram que estavam curados, pegaram permissão ao sacerdote para voltar para a sociedade que não estavam mais leprosos. Só um voltou para agradecer. Não adianta, você pode curar, pode fazer, acontecer, a pessoa vai para o mundo de novo. Então, se uma pessoa não souber a essência, a pessoa às vezes fica dentro da igreja só para fazer isso. Não se sente uma pessoa importante, responsável de fazer aquilo que Deus chamou. Quando Deus chama para curar, para libertar, é porque Ele quer que faça e execute. Hoje eu deixei de chegar atrasado aqui, não tinha ninguém para abrir a porta. Tinha que ligar, né? Como ela falou ali, ligar para alguém, vem cá, abre a porta. É uma coisa que eu atrasei, né? Eu fiquei, né? Eu me atrasei por causa do trânsito. Eu vim de Arraial do Cabo agora, cheguei direto. Foi aniversário da minha filha ontem, me chamou. E ela tem umas novidades, então uma bênção de Deus aí para. Eu falei, poxa, papai, vai passar comigo um dia só. Eu fui passar um dia com ela. Eu sei que tudo bem, mas eu tinha que chegar. Saí 5h30, 5 horas, acordei, vim correndo para cá, mas peguei um trânsitozinho enrojoado, acabou. E me atrasou todo. Entendeu? Tentei sair 3 horas antes, mas não deu tempo. Aí, mas não posso. Agora eu vou ter que chegar e falar com a administração da igreja. Olha, eu quero que alguém venha abrir a igreja, não importa. Eu não estando aqui, tem que alguém abrir a igreja. Mas, glória a Deus por isso. Então, amados, Paulo e Silas aqui, eles tinham a incumbência de fazer com que essa multidão tivesse a verdade dentro deles. E logo depois veio o quê? A perseguição. Porque sempre é assim, amados. Quem não é perseguido pode se desconfiar, sabe? Se você vem para Cristo, se não incomodar as trevas, tem alguma coisa errada, porque tem que incomodar. Ontem, por acaso, eu estava lá com minhas filhas, eu vi aquele Cláudio Duarte, uma hora, né, falando sobre casal, né? Ele falou assim mesmo: meu amigo, se você não incomodar, se você vai perseguido, se você tem alguma coisa errada, porque você vai ter que, você confronta, você está no confronto porque você é luz. As trevas não querem luz, você apaga a luz ali, as trevas querem a luz apagada. As trevas, que é o demônio, o diabo e seus anjos, quer a luz apagada. E você sendo luz, aonde você estiver, você ilumina. Qualquer coisa que se levanta a favor de Cristo, de Deus e da palavra, e isso vai ter perseguição. Amém, queridos? Agora nós vamos começar o nosso estudo dentro da carta de Tessalônica. Abra aí 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vou pedir um irmão para ler, agora vou pedir para o nosso irmão Roberto. Ou então o nosso irmão Adailson. Amém. Vamos só entender aqui. Quem escreveu essa carta foi Paulo, mas também tem outra aqui, Silvano. Quem é Silvano? Alguém sabe quem é Silvano? Conhece Silvano? Eu não conheço não. Sabe quem é Silvano? Não, você não. Diz então, Ana, você sabe, diz. É o Silas. É o Silas. Silvanos é o Silas. É porque ele era da mesma procedência romana, tá? É de que nem Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Também eles são de procedência romana, todos dois. Né? Não sei se vocês lembram que Paulo andava primeiro com quem? Paulo, primeiro parceiro de Paulo, quem foi?
Fala, meu Deus. Barnabé. Ah, o Alexandre está lá atrás. Barnabé. E o que é que houve com Paulo e Barnabé? Se separaram. Pastor, mas eles não se amavam, não? Continuam se amando até hoje, estão lá no céu. Mas, amados, tem vezes que se separaram, porque talvez Deus permitiu, porque tanto o ministério de Paulo e de Barnabé, com certeza cresceram separadamente, entendeu? Oi? Amém. Então, o que acontece? Paulo e Barnabé, ele se separou de Barnabé e se juntou com Silas. Eu gosto muito de pegar essa oportunidade, dessa união de Paulo e Silas, porque Paulo e Silas eram romanos, mas não só por causa disso. Há uma afinidade. A afinidade também é importante, né? Jesus Cristo tinha 3 discípulos separados. Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Ele andava com todos eram discípulos, apóstolos, né? Mas 3 andavam mais com ele. Há uma afinidade, existe isso, né? Você não precisa ter, por exemplo, na sua casa, você não precisa botar todo mundo na sua casa, você bota aqueles que são mais afins. Isso não quer dizer que você não gosta das pessoas. É importante dizer isso. Isso não quer dizer que você gosta de todo mundo. Você não pode, não, eu gosto de todo mundo, mas tem pessoas que eu sou mais afim. É aquele que eu confio, aquele que está mesmo. Mas isso não é nenhuma discrepância, não é desfazer de outros, não, mas isso é uma forma da qual isso você pode ter afinidade com pessoas e sem critério você abrir a sua casa para pessoas que venham, né, estar com você, que você tem esse direito na sua casa de fazer isso, na sua vida. Então, amados, Paulo, Silvano e Timóteo, todos esses 3 tiveram participação na igreja de Tessalônica. Então, ele escreveu aqui em Deus, o Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus. Graça e paz. Eu gosto muito dessa, como é que se fala, de bênção apostólica, né? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque a graça, amado, é o quê? A graça é a fonte. Como fonte? O que é graça, amado? Graça é o favor que a gente não mereceu. Deus mandou o seu filho morrer no teu lugar sem conhecer você. Você não merece, nem eu mereço. É graça de Deus, foi a morte de Cristo. Foi a maior graça que existe na face da terra, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso aí é a graça que Ele nos deu para nos salvar. Então isso é a fonte de tudo, inclusive da paz. Quem tem a graça tem a paz. Nem sempre quem tem paz não tem a graça. Tem gente que não, eu estou em paz, estou bem. Tem muita gente que está em paz aí, mas não tem a graça salvadora. Você é salvo por quê? Pela graça sois salvos, não por meio de obras, né? Amém, queridos? Fala aqui. Bota o microfone, você tem microfone aí. Som. É interessante que Santo Agostinho de Hipona, ele fala assim, que nós fomos salvos pela morte de um Deus. E isso é graça, é dom imerecido. Porque mesmo nós sendo falhos, sendo humanos, nós fomos salvos pela graça de um Deus soberano, um Deus poderoso. Amém. O sucesso do Evangelho, agora vamos ver, Adailson, versículo 2. O sucesso do Evangelho em Tessalônica é a fidelidade daquela igreja. Versículo 2, capítulo 1 de Tessalonicenses. O sucesso do Evangelho em Tessalônica é a fidelidade daquela igreja. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Vamos parar aqui. Então, Paulo aqui está falando nessa carta, ele está escrevendo a carta, está elogiando, né? Sempre damos graças a Deus por vocês, da Tessalônica. Por quê? Né? Eu faço menção de vocês em nossas orações.
relação de bênção, né, de vocês é a oração, amados. É o maior presente que nós temos. E é muito bom isso. Eu fui visitar meu irmão, né? Interessante ontem, sábado, não, sexta. Aí ele está tão malzinho, eu peço oração por ele que eu quero ele vivo. Um milagre? Eu não sei o que Deus pode fazer. O médico praticamente me desestimulou. Mas eu não me desestimulo pela voz do médico, mas sim pela voz de Deus. E eu estava lá, porque quando eu fui ver meu celular acabou a bateria, e o médico não chegava, eu tinha contato com outras coisas para fazer, não estava conseguindo falar com ninguém. Eu fui pedir uma pessoa lá que estava na sala dos médicos, poxa, vou te pedir um negócio que você já está me ajudando, está ligando para o médico vir, quando vai vir, eu estava esperando desde 7 horas da manhã, e ela chegou e falou assim, eu quero que carregue meu celular, pega o carregador. Ela foi, poxa, não estou aqui para fazer isso, mas eu vou fazer para o Senhor. Pegou e carregou. Rapaz, na hora que eu fui me despedir dela, que eu agradeci a ela, eu falei assim para ela, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, você me favoreceu, Deus vai fazer um favor para você. Amados, meu Deus do céu, a mulher ficou tão grata. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que ela estava esperando, mas veio dentro de mim, eu falei, Deus vai fazer um favor muito grande. Amados, quem estende as mãos, né? Quando você ora por alguém, que você faz, Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. É tremendo isso. Eu me senti tão bem quando eu saí dali, apesar da notícia que eu tive do médico. Deus é tão bom, né, amados? Então, eu faço menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus nosso Pai. Então, amados, olha só, por que eles estão fazendo menção deles? Lembrando, sem cessar do que? Da primeira coisa, fé. Uma igreja que não tem fé é uma igreja totalmente fora do contexto bíblico. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você perguntar para uma pessoa ali na rua, passando ali, Elisete pergunta ali, ele vai perguntar, você tem fé, meu irmão? Que Deus pode fazer alguma coisa? Passou alguém? Não, tem fé. Ele vai dizer que tem fé. Agora, a fé, ela vem da onde, amados? Ouvir a palavra de Deus. Não basta só ouvir, correto? Por isso que Jesus chega. Se disser para este monte, mova-te daqui para ali. Ele fala antes o quê? Se tiver fé com um grão de, vai dizer este monte. Se você não disser, se você não abrir a boca, Deus não pode ligar no céu o que você ligou na terra. Muita gente tem medo, não, pastor, mas eu vou falar isso e pode ocasionar isso. A primeira consciência que nós temos que ter da fé é que não é você quem faz. Quando você tem fé, é para que a palavra de Deus seja feita. Repete comigo. Eu tenho fé para que a palavra de Deus se cumpra. É isso. Por isso que você ouve e fala. Agora, se você ouvir e falar besteira, não vai cumprir nada, tá? Se você não ouvir também, pastor, eu ouço Deus todo dia. Eu não ouço não, tá? Você está melhor do que eu. Me ensina que eu não ouço todo dia não. Às vezes não é eu. Tem tantas vozes que a gente ouve. Tem gente que ouve toda hora, todo dia, todo tempo. Eu não ouço não, tá? Eu tenho minhas dificuldades. Meu Deus do céu. Deus fala, pegar audiência com Deus é difícil, meu irmão. Você tem que estar muito bem. A voz tua, a tua ligação, tem que estar muita coisa. Inclusive tem que se acostumar. Como assim, pastor? Eu já sei quando, graças eu tenho ligado com o Roberto, converso às vezes com o Roberto liga para mim, eu falei, Roberto que está falando comigo. Eu conheço a voz dele. Amém, Roberto? Está entendendo? Talvez ele conheça a minha voz. Né?
Então é muito importante você ter uma comunhão, uma intimidade, né? Tem gente que tem voz igualzinha, uma da outra. Você confunde, quem é que está falando? Não, não é tal pessoa, não. Se você, as pessoas às vezes, minha voz e a voz do meu irmão Jorge é muito parecida. Quando nos vê, é Jorge? Não, sou eu. É assim da... Importante isso é você entender, se numa família pequena, de milhões de pessoas, imagina, tem gente que pergunta, como é que é a voz de Deus? Vai estar no teu consciência, à medida que você ouvir a palavra, de começar a ouvir. É um exercício para produzir a fé, você tem que ouvir muito, você tem que buscar muito. Você lembra de Samuel? Quem lembra de Samuel aí na Bíblia? Lembra de Samuel? 3 vezes. E ele foi aonde? Aonde ele foi procurar a voz? Hã? Qual é a referência da terra que você tem, amados? A referência que ele tem de Deus ali na terra era do sacerdote. Ele ouviu a voz do sacerdote. Ué, pastor, então a voz de Deus era a voz do sacerdote? Não sei. Eu só digo uma coisa a você. Você pensa bem, ora sobre isso. O que significa isso? O sacerdote estava onde, mano? Dentro da casa de Deus. Quem fala na casa de Deus? O sacerdote. Então ele tinha o costume. Como aqui, Paulo tinha o costume de ir na sinagoga. Pessoa que não tem o costume, chegou, está em casa, não sei o quê. Não, mas eu ouço a voz de Deus. Que voz é essa? Tem muita gente, amados. Nós estamos no final de tempo, eu estava pregando isso aqui quarta-feira. Como você pode ser confundido? Muitos serão confundidos. Até os, quem quarta-feira veio? Os escolhidos ou os eleitos. Então, amados, eu tenho que estar buscando uma coisa que é importante, é ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu ouço 300 sacerdotes, como é que eu vou descobrir? É um sacerdote dele, a voz dele vai ser parecida com qual dos 300? Não sei, pô. A gente precisa praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, fazer experiências com Deus, ter experiências com Deus. Demonstrar, demonstração é isso, vamos demonstrar, isso é fundamental, amados. Eu não sei, a pessoa quer ouvir, sabe o que? O que interessa. Vou para a igreja hoje, Deus vai me dar uma benção, vou ouvir. O pessoal prega, eu vi uma pessoa pregando ontem, eu falei até com minha esposa, estava no carro, quando a gente estava viajando, eu falei, meu Deus do céu, mas fala do pecado, fala do pecado, meu irmão. Não, mas que se você ouvir, você falar, e não sei o quê. Eu falei assim, mas se a pessoa tiver pecado, vai ouvir o quê? Vai ouvir coisa errada. Está sujo o ouvido, está cheio de cera, está com os tímpanos ruins. A fé vem pelo ouvir a palavra, mas ouvir a palavra. O sacerdote, mesmo sendo Eli, aquele cara foi o pior sacerdote que teve na terra, sei lá, se não foi o pior, um dos piores. Mas ele procurou o sacerdote ali, Samuel, o senhor me chamou? Não, você vai e volta para dormir. O senhor me chamou? Não, volta para dormir. O senhor me chamou? Volta para dormir? Não, peraí, não, volta não. Responde assim, fala que teu servo ouve. Eu gosto muito daquele louvor, né? Fala, Senhor. Fala que teu servo ouve. Trouxe violão, Jane? Fala. Eu vou comprar um para você, não tem jeito.
Essa é uma referência sua. Eu não vou. Sua. Pessoal. Quero. Amém. Amém. Eu não vou entrar nesse mérito. Aham, entendi. Amém. Não entendi, tá certo. Estou criticando, não. Estou falando que é só para caracterizar que a pessoa. Depois, não estou falando que vai acontecer isso. Como é que é a voz do teu pai? Entendeu? Não é, entendeu? Não é assim, entendeu? É uma coisa individual. Eu não vou dizer que você não ouve ou você ouve. Eu só acho que, assim, ouvir toda hora uma coisa, né? Toda hora uma coisa é meio que... E, não, eu estou entendendo. Eu conheço a irmã já há muitos anos. Eu sei que a irmã está falando. Usou um testemunho muito importante até. E isso trouxe para edificar. É uma coisa pessoal. Então, mas o que acontece? Teu pai era um homem de Deus, não era um homem de Deus? Teu pai sempre foi um homem de Deus. Então, o que acontece? Uma forma de Samuel entender ali foi falando com Deus. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Aí, quando ele ouviu a voz de novo, que voz que ele ouviu? A voz do sacerdote, ou parecida, ou é que ele estava envolvido com a obra de Deus. Ele estava envolvido. Ele nasceu do Espírito Santo porque a mãe dele era própria, ou seja, estéril. Não tinha como nascer, não tinha fertilidade. Então, sobrenatural, ela tinha nascido de novo, como se tivesse nascido de novo. Samuel, a Ana nasceu de novo, né? Que foi gerada pelo Espírito Santo, como Jesus. Tipifica Jesus. Amém, queridos? Então, só para esclarecer sobre fé, e depois aqui voltando, amados, fé do trabalho do amor. A igreja tinha trabalho de amor, né? Um amor que supera todas as coisas. Você, se tiver fé no tamanho de não sei quem, se não tiver amor, nada serei. Será como símbolo que retine. Tem gente que fala, pô, tem uma fé, pastor, se disser eu curo, eu liberto, eu sei, já aconteceu isso comigo. Ah, tudo bem, eu respeito, eu não vou falar nada, que nem eu procuro dar sempre razão, tá? Tudo bem, glória a Deus. Mas eu não posso discutir isso. Mas isso é uma coisa, mas se não tiver amor, você pode ter toda a fé do mundo, pode ser um fezão, né? Mas se não tiver amor, nada será. Então, essa igreja, ela tinha que ser modelo. Olha só como é que ele diz demais, eu vou adiantar mais um pouco. Paciência, amor e paciência. E da paciência da esperança. Como é que está na versão de vocês, hein? Eu estou abrindo aqui também, que eu vou pegar outra versão. Oi? Não, estou falando assim, o dos irmãos aqui, se tem alguma outra versão. Pode me dizer. Ah, você botou aqui? Ah, da firmeza, essa aqui qual é? Essa é NAA, né? Da firmeza da esperança. Ué, paciência da esperança e firmeza. Ah, eu estou lendo o NVI. Ih, eu estou lendo o ARC. Meu Deus do céu. Eu estou em ARC. Tá bom, eu vou em NVI aqui. Deixa que eu vejo o NVI. Ih, eu vi NVI em espanhol, misericórdia. NVI, está aqui, nova versão. Diante do nosso Pai, que vos tem demonstrado, motivado, amor e perseverança proveniente da esperança. É isso que está aqui, né? A firmeza é NAA. E da NVI está falando assim, resulta da fé e o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Ou seja, ali fala de paciência, né, da esperança, perseverança proveniente da esperança. Ou seja, amados, são duas palavras. Eu não peguei a palavra do grego para poder traduzir, mas uma coisa eu vejo como paciência aqui, como aquela palavra de Salmo 40. Sedes pacientes, né? Sedes pacientes, sede confiante. É paciência e confiança.
né? Não adianta você só ter paciência se você não confiar. Então é uma igreja, amados, que tinha confiança no Senhor e perseverava naquilo que é mais importante, porque a esperança, amados, a gente não pode perder. Amém, queridos? Então não pode perder. Então o amor, perseverança proveniente da esperança e ter paciência, mano, a paciência da esperança, que também é fundamental. Então uma igreja, amados, porque é muito difícil você ser paciente para esperar algum resultado de alguma coisa. A gente quer atropelar, a gente quer passar à frente, a gente não tem paciência, a gente não quer esperar. Esperei confiantemente, agora que eu lembrei do Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, esperei pacientemente no Senhor. As versões estão paciente e confiante. Nós temos que saber disso. Pastor, você está falando isso, você tem? Não. Eu busco isso, mas às vezes a pessoa pensa que o pastor é super só. Não, o pastor precisa de paciência. É muito difícil, eu não estou falando que é fácil. Mas a gente tem que pegar essa palavra e colocar dentro de nós para poder ter paciência na esperança. E esperar sempre o quê? Que nós estamos pregando esse ano aqui. Que eu tenha aqui, tem que lembrar, aquilo que me traz a memória, né? Aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E não, para isso eu preciso ter confiança. Para isso eu preciso ter perseverança. Repete comigo: confiança, perseverança e paciência. É como se essa palavra fosse essa junção dessas três coisas. Entendeu? Por isso que a versão aqui é difícil, às vezes, o grego, você traduzir o grego é muito difícil. Ele tem muitas vertentes. Então, você tem que juntar. Tem palavras que não lembro. Eu sempre leio Romanos, capítulo 12, quando ele fala da transformação. A palavra transformar ali é metamorfar. Não existe essa palavra em português. O que é isso? Transformar e metamorfar. Metamorfo eu estou criando aqui, porque tem no grego. A palavra é metamorfo. Metamorfo significa transformação sobrenatural. É a transformação da borboleta da lagarta numa borboleta. É uma coisa que você olha para a lagarta e depois vê uma borboleta. Assim, eu sou aquela ali, pequenininho. Não, que isso? É borboleta. Você vai ver aquela lagarta feia, nojenta, langosa? Não. Então, isso é o que? Metamorfo, transformar. Uma transformação que vem de Deus. É a conversão. É a transformação, é a regeneração do homem. É isso que significa. E a mesma coisa, amado, para você ter essa fé, tem que ter amor e tem que ter paciência da esperança. E essa paciência, ela está englobada em perseverança e confiança. E isso você tem que buscar na palavra de Deus. Quando você lembra de alguma coisa assim, por exemplo, ai, pastor, eu estou precisando muito receber uma bênção. Eu preciso muito da cura da irmã lá, vamos lá dizer, da Celina, que está, né? Eu até hoje estou orando com perseverança e com paciência, porque eu creio, confio. Então é uma coisa, eu vi a Helena ligar para mim e falou: pastor, a médica falou que vai ter que amputar, talvez vai ter que fazer isso, está querendo que eu decida agora. Eu não quero decidir, eu quero ver se tem alguma esperança. Eu quero ter esperança, eu tenho esperança que ainda pode mudar esse quadro. E graças a Deus surgiu uma pessoa e conseguiu levar para o hospital e conseguiu mudar o quadro todinho. Nós estamos conversando sobre isso. É uma coisa fundamental. Amém, queridos? Então, nossos problemas, nossas dificuldades, você não tenta decidir de qualquer forma. Entendeu? Então, essa verdade de Deus aqui para essa igreja. Elogiando essa igreja, proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou mudar para NA, ou você está botando no NA aí, né, o Alexandre? Eu vou deixar, continua no NA. Pode. Eu estou no NVI aqui. Proveniente da esperança Aí versículo 4, vou pedir outro para ler. Quem já leu já? Lá de cá agora. Não, Daniela já leu. Lê, Rosimar. É o 4.
Esse é o 0, deixa ele ler o 5. Mas também. Amém. Vamos ver esse aqui. Capítulo, tá bom, só até o 4 e 5. Tá bom. Aqui tá, aqui é o NAA, né? Porque o nosso evangelho não chegou. Ah, esse é o 5, né, Alexandre? Bota o 4. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele o que nos. Você tem essa certeza que Ele te escolheu? Tem? Nós já pregamos isso, tem gente que não sabe não, hein? Muita gente não sabe por que nós somos escolhidos. Não, como é que eu sou escolhido? Então, se Deus me escolheu, é uma discrepância, porque Deus está fazendo injusto. Escolheu a mim, não escolheu a outro. A escolha significa o quê? Aceitação do chamado. Você está em João capítulo 17, Jesus fala isso na oração sacerdotal. Claramente ele fala isso. Ele fala que, Pai, este que tu me destes, quando eu o chamei, eles aceitaram. Se você chama e você aceita, é como se ele fosse um escolhido. Só é escolhido porque Jesus veio salvar todos, não veio salvar só uns ou outros. Não existe isso, amados. Nós não pregamos salvação. Deus chamou esse para salvar, esse para... John Wesley fala que isso é pior do que o diabo. Deus que fez isso, escolheu um para a salvação e outro para o inferno. Nada disso. Deus sabe de todas as coisas. Por quê? Eu não entendo essas coisas. Mas Ele se chamou e você ouviu e aceitou, você é um escolhido. Amém? Que vocês têm dúvida disso? Tem? Só é escolhido aquele que foi chamado e aceitou. É livre-arbítrio. Quem não aceitou não é um escolhido. Quem não aceitou, não quis aceitar, não pode ser escolhido. Não tem nada a ver, tudo bem, isso aí. Não chegou a hora, não sei. Pô, mas ele tem que escolher, ele tem que aceitar. Mas ele no momento ali, ele não é escolhido porque ele não aceitou. Agora ele só é aceito, só é escolhido aquele que aceitou. Se não aceitou, você não é escolhido. Eu não posso chegar. Isso aqui é o que Deus falou aqui na palavra. É o que você escolheu. Eu estou entendendo o que você falou, tá certo? Não chegou a hora. Esse negócio de não chegar a hora também, eu não sei. Esse negócio de hora aí não é comigo não. Que Deus é Kairos, Deus não é hora não. Então, aquele, por exemplo, que chegou até, não sei, Deus até falou assim, os últimos serão os primeiros. Tem gente que vai aceitar quando está morrendo. Aquele da cruz lá aceitou. Ele foi escolhido. Ele foi escolhido porque ele aceitou. Porque ele reconheceu em Cristo o Senhor e Salvador. Mas até aquela hora ele não tinha aceitado. Então, Deus chama a todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né? Lucas capítulo 10. Se entrar numa casa, diz, paz seja nessa casa. Se tiver alguém da paz ali, a paz ficará naquela casa. Se não tiver, essa paz volta com você. Agora, se tiver alguém, a paz fica. Então, a pessoa não tinha paz. A pessoa, quando recebeu a paz, aceitou. Se tiver alguém da paz ali que aceitou, essa pessoa está. Mas Deus sabe de todas as... Isso aí não vou entrar no mérito, mas eu não estou aqui, não sou Deus para poder ficar... Não, Deus acha que... Igual chegou uma pessoa para mim, eu fui pregar o evangelho ali, não sei para onde, uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, não prega mais para ele não. Aquilo ali é do diabo. Eu falei, como que eu não vou pregar, meu Deus? Não, aquilo ali já é do diabo. Como que eu vou saber se a pessoa é do diabo? Mas eu tenho que pregar até o final, amado. Eu não sei. Se ele aceitar, ele é o escolhido. Essa é a forma da gente entender. Não estou falando que Deus sabe quem é o escolhido, quem não é. Eu não entrei nesse mérito. Deus sabe todas as coisas. Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas. Agora, se você aceita... E mesma coisa, tem uns que eu aceito Jesus, meu Senhor, Salvador, chora e tudo. E às vezes não é escolhido. Porque Jesus falou assim,
Vão vir muitos a mim e vão dizer, eu fiz, aconteci, tal, mas não te conheço. Oi? Mateus capítulo 7, eu não conheço você está dizendo que... Então é para a gente mesmo não saber, entendeu? É para nós, homens, mulheres, saber quem é salvo e quem não é salvo. Cada um busca a sua individualidade com salvação. Ninguém vai subir de carona, vai todo mundo ter que buscar, bater na porta, a porta vai se abrir, você vai ouvir a voz de Deus, vai sentir e vai receber. Eleitos, versículo 5. Porque nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Isso aí é fundamental, mas também em poder no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Então, aqui, amados, é fundamental, não basta ser só de palavra, tem que ter poder. O poder o que é esse poder aqui? O que é traduzido esse poder? Isso eu sei porque é fácil, é dínamos, de dinamite. Dinamite, né? Agora me diga uma coisa, para que serve uma dinamite? Para explodir areia, para explodir uma coisa que já está explodida, ou para explodir coisas que estão resistentes? Amém ou amém? Poder para quebrar barreiras, poder para destruir, para implodir, para fazer uma mudança radical, transformar um coração de pedra num coração de carne. Que nós somos assim, amados, nós éramos assim, né? A gente era teimoso, a gente não queria enxergar, não queria ver, né? Gostei muito daquele exemplo do Roberto, não vou esquecer nunca. Você falou que quando entrou lá no AA, você se entregou, você chegou, chorou. Primeiro entregou, você começou a falar, porque eu quero me libertar desse AA. E quando você vem para Jesus, eu quero me entrego para Jesus, eu quero me libertar dele, eu quero sair. E aí, meu irmão, você vira esponja. Deus vai, derrama o azeite, derrama o poder, derrama para quebrar, para desfazer, para curar, para libertar, para curar a alma, para curar a tristeza, para tirar a depressão, para tirar todo... Então, mas quando você... Uma igreja que tem isso, a igreja tem convicção. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo, mas que eu não estou pedindo para vocês, né? Precisa às vezes, Senhor meu Deus, tanto poder que tu tens, mas Ele deu esse poder para você, para a igreja. Às vezes eu vou orar com uma pessoa e falo, irmão, você está curado já. Como? Você nem orou? Já orei. Estou falando que você está curado, você está curado. Eu tenho convicção, amados. A palavra está dentro de mim, o Espírito Santo está em mim. Pastor, mas eu vou fazer isso sempre? Não, você não faz porque imitar a mim, não. Você tem que ter convicção, tem que ter palavra, tem que saber. Entendeu? Mas se você quiser orar, não estou falando, Senhor meu Deus, ora. Estou criticando a oração de ninguém, eu estou falando que você tem convicção, você pode determinar, pode falar. É isso aqui, a demonstração de poder. O que o apóstolo Paulo fez? Paulo que escreveu essa carta, quando Eutico caiu do terceiro andar de uma loja onde ele estava pregando até meia-noite, era um jovem, estava lá no terceiro andar, caiu lá no chão e morreu. Aí vem aqueles sensacionalistas e sentimentalistas, que parecem pessoas boas abertas. Se ele não ficasse até tarde pregando, não acontecia isso no garoto. Existe isso, mano. Na minha vida acontece isso, eu sei que acontece, eu sou perseguido. Se não ficasse até de meia-noite, estava pregando até meia-noite, o cara dormiu, caiu lá embaixo, morreu. Aí fica, tá vendo? Eu também estou cansado, se eu tivesse ali, eu ia cair também, não sei o que. Paulo desceu da escada, foi lá embaixo, não orou. O que ele fez? Lembra? Alguém lembra? Alexandre, não. Sabe o que ele fez? Abraçou o rapaz, deitou em cima dele. Que oração é essa, meu filho? Levantou vivo.
Meu Deus, Paulo então é um remédio? É uma pasta de figos? Nunca me esqueci da pasta de figo. Pasta de figos? Irmão, ele pode ser o que for. Ele tem convicção do poder de Deus. Amém, queridos? Eu não faço mais isso. Já joguei capote, já joguei lenço, já curei pessoas lá na... Pastor, você que curou? Foi, eu que curei. Pastor, eu em nome de Jesus, a palavra está em mim, eu lancei a palavra. Pessoas lá em Minas Gerais, pessoas da... A Gléia, que foi daqui da igreja, a irmã da Gléia, a nossa nora da Gléia, ela deu testemunho aqui várias vezes. Falou mesmo. Ela estava numa cama e ia fazer cirurgia, estava com água na pílula, não conseguia levantar da cama. Eu falei assim, ouve, dá que você foi curada também. O que acontece? Eu soprei no telefone. Ela levantou, pegou a vassoura e começou a varrer a sala lá, o quintal. Pastor, você é poderoso. Assim, não, é a igreja, é você, todo mundo. Agora, você paga-se um preço também, né? Você paga um preço, não é de meritocracia, não, de mérito, não. É de pagar preço. Deus quer te usar ou não quer te usar, ou acha que pode usar, não é para a glória sua, é para a glória de Deus. Pastor, por que não bota uma imagem de escultura de você, faz um santo no meio da praça? Porque tem um monte de gente que faz isso, um monte. Está fazendo, tem gente fazendo agora, curando, muitas coisas. Eu aprendi isso desde uma época com um missionário da África, foi lá numa tribo indígena, missionário de tribo indígena, viu um cara mordido de cobra com a perna inchada, ele não queria orar pelo cara, não, Senhor, Deus abençoe. De repente Deus falou no ouvido dele, bota a mão aí. Botou a mão. O homem no dia seguinte estava curado, nem ele acreditava. A perna do cara estava caindo já, ia chamar o pajé. O pajé ia fazer um monte de coisa de macumba lá, podia até curar. Pastor, o diabo também cura. Hoje à noite acho que eu vou pregar sobre anjos aqui na igreja. Agora, você é que busca a sua libertação, é você que bate na porta, é você que busca, é você que faz, entendeu? Não é Deus que tem que fazer, você tem que bater na porta. Isso não é para a glória de ninguém. Se você for buscar isso, quero curar, vai curar, mas tem que ter propósito. Tudo, 1 Coríntios capítulo 12, um fim proveitoso. Egoísmo na igreja é do inferno. Quem gosta de falar, só fazer coisas, mostrar só para isso aí me dá uma ojeriça. Vamos lá, queridos, continuando aqui, versículo 6, eu vou parar daqui a pouquinho. Eu queria até o 11. De fato, se vocês se tornarem imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Ou seja, tornaram-se imitadores. Como é que está aqui na mesma coisa? Vocês se tornaram nossos imitadores. É NAA, né? Tá, imitadores, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Amém? Imitadores do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra de alegria. Amém. Então, o que acontece, amados? Eu já falei sobre alegria com vocês aqui, né? Imitador. Imitador aqui, amados, é uma coisa fundamental. Não é que essa palavra não é para você fazer imitação normal, direta da pessoa. Imitadores do Senhor é como Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então você não é imitador de Paulo, você é imitador de Cristo que está em Paulo. Imitador de Cristo é você seguir a palavra dele. Como diz aqui, né? Imitador, recebendo a palavra com alegria. Receber com alegria
Essa alegria que eu já falei é uma alegria diferenciada. Receber com alegria, opa, receber com alegria, daqui a pouquinho eu estou triste. Receber como fruto do Espírito, como um recurso do Espírito. A alegria é um recurso do Espírito Santo e não um recurso do sentimento. Como eu falei, o sentimento, você tem um sentimento, mas se vier uma tristeza, você acabou o sentimento, você não tem mais sentimento de felicidade, de alegria. Agora, esse recurso que vem da palavra, essa alegria permanece, que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Amém? Eu tenho batido nessa tecla, não, é a Bíblia que está aparecendo. A estudo de Filipenses, a mesma coisa aqui. O Haireté inquiriu, Haireté Pantatu pantou. O Haireté que inquiriu é em grego, isso é uma canção em grego, que traduziram aquele capítulo 3 de Filipenses. O Haireté inquiriu, criou-os é Senhor. A alegria do Senhor, alegrei-me no Senhor, alegrei-me no Senhor, alegrei-me no Senhor, alegrei-me no Senhor. Não tem sofrimento, que essa alegria não vai transferir em prazo de validade. Você pode estar triste hoje, amanhã e depois, mas essa alegria que vem da palavra de Deus, ela transforma essa tristeza em alegria. O choro dura uma noite, é prazo de validade, mas a alegria vem pela manhã, porque essa alegria está em você. Quem é a tua estrela da manhã? Vocês já viram isso em Apocalipse? Como é que é esse louvor? Eis a nossa estrela da manhã, não é isso? Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Então, ele é a estrela da manhã. Da manhã é a estrela, é aquilo que nasceu dentro de você, que renovou a sua vida, transformou a sua vida, e que você já não é mais o mesmo. Você é outra criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo dentro de você. Para quê, amados? Para que você possa receber essa alegria que transforma seus sofrimentos, as suas lutas, e você encara essas lutas, amados, como uma prova de que Deus está contigo, que você pode superá-las. Qual o sofrimento, pastor? Tem uns que não dá não, né? Todos os sofrimentos, todas as lutas, Deus está presente sempre, para que o fruto da alegria, que vem da palavra, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito, apesar de muitos sofrimentos. Pode passar, querido. 7. Agora vem o modelo. 7, ele fala do modelo. Assim se tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Amados, Macedônia e Acaia, como eu te falei, era um povo muito idólatra. Macedônia era a capital da Grécia, não é isso mesmo? Cacedónia de Alexandria, sei lá, eu confundi. Era a capital era um centro cultural de deuses. Era Deus de tudo quanto é maneira. Achava que tinha Deus do ventilador, Deus não sei o que, na época não, né? Era Deus do sol, Deus da lua, Deus das estrelas, Deus de tudo quanto é, Deus do sentimento, Deus daquilo. Qualquer coisa se criava-se um Deus para aquela especialidade. E isso fez com que o povo ficasse fragilizado, contaminado, a sua mente totalmente explorada por deuses estranhos, totalmente envolvido por Satanás. E Deus ali traz esse homem para poder falar desse Cristo Jesus como essência da vida, como essência e resposta para todas aquelas buscas infantis. Eu chamo de busca infantil. Infantil por quê? É uma busca que você busca para si, como se fosse uma coisa presente, que traz aqui, recebo e fico alegre hoje, amanhã eu volto de novo a ter a tristeza, volto a ter a minha insuficiência, a minha fraqueza, e a minha decepção, a minha traição, e tudo isso, porque é uma busca infantil, uma busca de deuses, que você chega, às vezes eu olho aquelas coisas penduradas nos carros das pessoas, né, no retrovisorzinho da frente, aquele monte de coisas. Como é que a pessoa pode achar que aquilo ali pode proteger a pessoa? Ah, pastor, mas aquilo ali significa o quê?
Se você não tiver dentro de você esse Deus que é todo-poderoso, que através de um homem morreu na cruz e entregou para você o Espírito Santo, não tem como. Mas isso a gente precisa ficar batendo na cabeça da gente, colocando na nossa mente, renovação da mente. Romanos capítulo 12, renovai a vossa mente, tem que estar renovando, tem que estar limpando, tem que estar purificando, tem que estar santificando, para que esse poder de Deus sempre esteja na tua vida. Isso que você ouve aqui, amado, isso aqui é matéria-prima gostosa da palavra de Deus para fortalecer você. Eles eram modelos, eles eram verdadeiros modelos. E os crentes da Macedônia e na Acaia, amados, por quê? Eles precisavam de entender, e ali nasceu uma igreja forte, uma igreja que se tornou modelo. Não precisava do pastor, ou seja, lógico que precisava, mas não precisava do pastor estar na rua em todo lugar, bastava ter uma pessoa que era representante do pastor. Hoje eu estava falando sobre isso, amados. Eu quero fazer com que vocês sejam representantes de qualquer lugar, não só meu, não, mas de Cristo que está em mim, mas da forma como eu prego, da forma como eu creio, da forma como creio que a palavra de Deus é a essência, e vocês têm que ter essa essência dentro de vocês, não podem ter dúvidas. Amém, queridos? Então é fundamental, mano, que Macedônia e Acaia era um centro totalmente idólatra. Tanto que ele saiu dali da Tessalônica e foi para onde? Foi para em Atenas. Em Atenas ele ficou revoltado com a idolatria daquele lugar. Amém. Pode passar. Vamos ver para o versículo 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Então aqui, a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé de vocês tem em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de termos necessidade de dizer mais nada a respeito. É tremendo isso, cara. Por isso que a gente tem que estudar a igreja, estudar apóstolos, estudar a Bíblia, porque a gente tem que seguir esses exemplos. A exemplo da igreja aqui não é exemplo só do pastor, tem que ser lá fora, tem que ser de vocês. E vocês têm que fazer da palavra que ministra aqui, vocês é que são essa palavra que está lá fora, né? Que vão corresponder justamente com isso aqui, ser modelo. Não precisa nem falar de vocês, que vocês, aonde vocês estão, em todos os lugares, vocês já repercute isso, entendeu? Vocês já têm esse testemunho de vocês, não precisa dizer mais nada a respeito disso. Eu sei onde a Jane está, eu sei onde você está e você está, eu sei que ali vai acontecer alguma coisa diferente na pessoa que está perto de você. A pessoa que está perto de você vai ver em você isso aí. Nós somos representantes de Deus, amados, e temos que fazer por onde? Amém? Continuando aqui no versículo 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Que maravilha, aleluia, glória a Deus, maravilha, né, mano? Eu gosto muito dessa versão revista atualizada, muito boa, né? Que você fala, eles se converteram dos ídolos. Eu tenho uma referência agora que eu fico muito feliz, é muito gostoso receber isso, não é para bigarulhar nada, mas eu queria trazer ele aqui, eu vou trazer ele aqui, o doutor Cleison de Moraes Melo, que já escreveu não sei quantos livros de direito, professor, passou 01 na turma lá da UFERJ. Quando eu entrei na casa dele, enchi meu Escort 88, com todos aqueles demônios, com aquele congar todinho cheio. Ih, meu Deus, eu estou falando aqui dentro já. E não está ligado? Tá, estou falando aqui. Meu Deus, ainda tinha aquele, rapaz, que eu falava que eu via naquelas, aquele com tridente assim. Estava ele sentado lá, eu fui,
quebrei, fiz assim uma martelinho. Ninguém vai mais te servir. Botei tudo dentro do carro, um saco de lixo preto. Botei fogo em tudo. Hoje ele está dando aula lá na escola, na igreja metodista da Barra da Tijuca, dando aula de escola dominical. Parece até um professor de teologia, seu Cleison, doutor Cleison, irmão Cleison. Começou a andar com desembarcador, com pessoas, e chegava para apresentar as pessoas, e falou assim: esse aqui eu quero te apresentar uma pessoa especial. Falava para mim assim: quem é o doutor? Não, ele é pastor Luiz. Está aí servindo a Deus. Meu Deus, como a pessoa larga aquilo tudo. A vida mudou. Está sendo acusado agora, o filho dele com 14 anos. Estou pedindo oração pelo filho dele, o Mateus. Estava estudando lá na Suíça. Foi com uma turma do colégio alemão, sei lá, alemã, não, acho que foi na Alemanha, não foi nem na Suíça. Foi acusado de um negócio aí que está. Uma promotora se levantou. Só Jesus na causa. Estou pedindo oração a audiência dele vai ser agora, acho que dia 31 de março. Estou pedindo oração pela vida dele, Cleison de Moraes Melo. Pode se ajoelhar e pedir. Pelo filho dele, Mateus, com 14 anos, está sendo acusado aí de uma coisa tão absurda, né? Esses modelos agora meio doidos aí que estão acusando ele. Ele precisa das nossas orações. É isso, amados. Saiu de uma idolatria, saiu de uma mente totalmente poluída, contaminada, enclausurada, fechada. Deus quebrou com o quê? Com o poder de Deus, com a unção do Espírito Santo, com a palavra, que é a espada do Espírito, como diz o autor de Hebreus, que separa a alma de espírito, espinha de medula. É algo tremendo essa palavra, mas quando vem banhada da unção e do poder de Deus, ela faz diferença. Até a pessoa que está ouvindo ali, ela sente o poder, a glória de Deus, a unção entrando, a glória. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amados. É importante estarmos nessa visão. Versículo 10, querido. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então ele está falando que esses Tessalônicos, eles trabalham, eles são modelos, eles têm paciência, eles têm perseverança, eles estão calçados, é uma igreja modelo, né? Para quê, mas? Para um dia o quê? Eles estão aguardando a Jesus, a quem, né, Deus ressuscitou dos mortos, né, e nos livrar de toda a ira que virá no futuro. O que você acha desse mundo, amados? Você acha que não vai vir a ira de Deus sobre esse povo, né, que se levanta e que faz tantas atrocidades, que fazem tantas coisas erradas? A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Eu estou pregando isso na quarta-feira. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Contra quem? Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, se não me engano, ele diz que acima de um tem um outro, e acima do outro tem um outro. Quando a gente pensa que está atingido aqui, a gente está lutando contra a carne, mas tem um outro lá em cima, que é o governador desse mundo das trevas, que esse é que comanda esses dominadores do mundo. Eu não sei se você já leu aquele livro tão bom do Frank Peretti, né, que fala sobre, esqueci o nome do livro agora, né, como é que é Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti. É um livro antigo. Ele faz não é romance, uma ficção, esse livro. Ele conta a história de uma cidade, como é governada a cidade pelo um principado, pelos governadores do mundo, e como são oprimidas as pessoas no mundo, né? Essas pessoas são mendigas, pessoas pobres, como há uma opressão espiritual sobre essas pessoas. Este Mundo Tenebroso, tem um livro, tem o 1 e tem o 2, Frank Peretti. Eu nunca mais ouvi falar nele, mas eu acho esse livro aí uma vontade, dá vontade de ler. Eu tinha até na biblioteca aqui, que eu tinha, não sei se ainda tem, estava bem velhinho já. Depois eu consegui um mais novo para o pessoal ler.
É muito bom, Roberto, é muito. Não sei se você leu, Adeilson, Este Mundo Tenebroso de Frank Peretti. Já leu? Já? Não. É um livro que conta a história espiritual de uma cidade. Como é que acontece, como a igreja tem que orar, como é a luta espiritual que existe dentro de uma cidade. É muito bom. Tem muitos exemplos ali que dá para a gente tirar coisas boas. Amém, queridos? E o versículo 11, para encerrar. Então eu me enganei. É só até o 10 só, não é isso? Vamos parar aqui, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Coloque sua vida diante do Senhor. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, estudando. E eu não estou ensinando nada, Pai, estou lendo a tua Bíblia, participando com eles, ó Pai, desse momento. E as pessoas que estão ouvindo aqui pela internet, Pai, que eles possam também ser abençoados. Mas seria muito bom que eles estivessem aqui. A não ser aqueles que não podem, né, estão tão distantes, mas que continuem usufruindo dessa palavra que é uma verdade, Pai. Pai, enche nossos corações da tua alegria, da tua força, da tua bênção, porque não somos nada sem ti, Pai. Fala conosco nesses dias, ó Pai, que tanto somos pressionados, porque está chegando o tempo do fim de Satanás. O Senhor sabe que quando é o dia que ele vai ter que ir para o lago de fogo e enxofre. E nós, ó Pai, estamos aqui nesse mundo, Pai, suportando as suas atrocidades, as suas mentiras, as suas versões, né, de Satanás, para tentar nos colocar aprisionados e todo o povo, Pai. Nos ajuda a libertar o povo. Como a tua palavra diz, ide por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em teu nome. Por isso nos ajuda, Pai.